Sim, né, Ana? Eu gosto muito do Dr. Flávio de Covatti, acho que algumas pessoas devem conhecer. Quem não conhece, assim, né, procure conhecer, gente. Ele escreveu vários livros, né? Inclusive tem lá, tem dois livros muito famosos, né? É, que falam sobre como pensam os homens, como pensam as mulheres. Eu achei legal, assim, né? Eu acho muito bacana o jeito que ele escreve e tal. Então fica a indicação aí, né? Os livros do Dr. Flávio de Kovács são muito bacanas. Eu assim, sou um fã dele, né? E ele cita vamos dizer assim, alguns pontos para a gente identificar essa questão da maturidade emocional. Então, assim, o primeiro ponto que ele cita é a respeito da frustração, né? Então, maturidade emocional está relacionado com a nossa capacidade de lidar com frustrações, com os problemas e com as dificuldades, né? Então, eu vejo assim que muitas pessoas, né, e eu vejo que a educação de hoje, principalmente pais superprotetores, não permitem, por exemplo, que os filhos lidem com frustração, né? Não, eles não preparam os filhos para frustrações, né? A Uhum, gente vive numa sociedade onde tudo que eu quero eu tenho, né? Tem que ter, uhum, preciso ter, é necessário, né? É aquilo que eu comentei, foi na live das crianças, né? Dos pais e dos filhos, isso, mas a né? Na gente já fez sociedade também. materialista, né? Isso, sim, sim. A gente Onde fez gira uma também tudo. sobre frustração, né? É, exatamente. Então, assim, a gente vive para uma sociedade que não está se preparando para isso, né? É aquela questão, eu tenho e eu tenho que ter e pronto. Eu preciso e pronto. Uhum. Inclusive adultos, né? A gente vê adultos, às vezes, que se sentem fracassados porque não sabem lidar com as frustrações do dia a dia, né? Isso mesmo. É criar expectativa, né, nas determinadas situações, e quando acontece algum imprevisto ou alguma situação em que aquela expectativa não for correspondida, não sabe entender, né, que isso pode acontecer a todo momento. Eu vou planejar, eu vou me programar, mas nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que eu quero, na hora que eu quero e como eu quero. Né? Então, assim, a gente vai criar expectativa das situações? Vamos, né? Uhum, Todos nós sim. acabamos criando, né? Mas e quando não dá certo? Como que eu vou lidar com essa situação? Eu vou entender também? E tá Uhum. tudo bem que não deu certo e eu posso fazer novamente? Eu posso repensar, montar uma outra estratégia, tentar de novo? Sim, sim. É importante porque, assim, né? Sempre que vem a frustração, aí vem a tristeza, vem o sentimento de fracasso, vem, às vezes, a raiva, né? Então, Sim, tudo isso são sentimentos, né? São emoções que vêm e a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Então, tem pessoas que podem olhar para aquela frustração e continuar, né? Falar, não, aconteceu, enfim, eu vou continuar. Ou tem pessoas que não, que vão ficar presas naquilo, vão ficar remoendo aquilo, e eu queria que acontecesse, tem que acontecer desse jeito, não pode, na verdade, é, é, as coisas não podem acontecer dessa forma, não aceita a realidade, não aceita o que está acontecendo. Então, assim, é, é, a gente vê que essas pessoas não têm maturidade emocional, né? Então, assim, veio a frustração, veio as emoções negativas e a pessoa não soube lidar com aquilo. Às vezes fica parado naquilo, né? E fica, às vezes, batendo na mesma tecla, pessoas que ficam, sabe? Tentam sim. uma coisa e não dá certo e ficam batendo na mesma tecla e, sabe? Ah, porque se frustrou, não, porque tem que dar certo, né? Sim, Então, passa anos da vida, né? sim, Tentando daquele mesmo jeito, da mesma forma, sem mudar, sem se permitir a mudar a estratégia e fazer de um jeito diferente, sim, né? né? É como eu falo aqui, né? Aquela questão é fazer até dar certo. Mas esse fazer até dar certo, gente, é entender também que se você tá sempre fazendo do mesmo jeito, né? Não vai dar certo, Uhum, né? É você pensar e analisar e fazer de um jeito diferente. Cada vez você fazer diferente para que realmente isso dê certo.
E não você sentar no seu banquinho da melancolia. Eu sempre falo para os meus pacientes que a gente tem um banquinho da melancolia e ficar lá, tadinho de mim, coitadinho de mim, nada dá certo na minha vida, eu sou um fracasso, eu não vou conseguir nada, né? E não levantar a bunda ali daquele banco e se mexer e buscar o que realmente você quer para sua vida. Isso é maturidade emocional, né? É entender isso, que eu sou capaz. Basta eu parar, pensar, analisar e levantar em busca do que eu quero para mim. Não ficar jogando a culpa sempre em alguém ou em alguma coisa o tempo todo. E deixar de agir diante das situações. Né? Maturidade emocional é a ação, né? É agir diante da situação. É planejamento, é se programar, né, para aquilo que você quer para sua vida. Sim, gente. Então, assim, né? Vocês podem ver que isso é muito recorrente nessa questão da frustração. E todos nós lidamos com frustração o tempo todo, né? E muitas vezes a vida não, né? As coisas não acontecem da forma com que a gente quer, né? E lidando com frustrações, a gente lida todo o tempo com as nossas emoções também, né? A gente fica triste, fica alegre, fica com raiva, enfim, né? Mas a maturidade emocional está relacionada com o que a gente faz com isso, né? Então, assim, é importante, né? É importante a gente focar nisso, nesse primeiro aspecto, né? E eu já deixo a pergunta aqui: como você tem lidado com as suas frustrações, né? Será que eu atingi um grau de maturidade que eu consigo lidar com elas e consigo continuar, apesar das coisas que acontecem, apesar dos imprevistos, apesar de acontecer coisas que eu não gosto, que eu não aceito, né? Eu sou capaz de continuar caminhando, eu sou capaz de continuar a minha vida, né? Ou eu fico ali estacionado, parado naquilo, né? Então, é importante aí nesse primeiro item, a gente fazer essa reflexão, né? Buscar, né? Buscar o que eu quero sempre para a vida. Uhum.